Fundar uma startup virou fundar uma banda, né? De quando a gente era adolescente. A febre do momento é, nossa, se eu tiver uma banda é incrível. A startup virou a nova banda, né? E só que a gente ainda precisa de muito conhecimento, a gente ainda precisa de um mercado também mais maduro, de uma academia mais madura. Nos Estados, e eu estou usando os Estados Unidos como expoente, mas vários países da Europa também têm mercados super bacanas para startup, a própria China também. A China é um grande expoente que pouca gente olha. E aí, dali, surgem empresas incríveis e que têm potencial para ultrapassar, né, como muitos analistas vêm dizendo, para ultrapassar em algum momento o Império Americano. Então, e os Estados Unidos estão olhando, né, para isso. Mas eu acho que, olhando em termos de Brasil, a gente também, com essas novas parcerias comerciais, a gente tem potenciais não olhados antes. E eu acho que a gente começa a ter uma academia mais próxima do mercado também. Antes, a academia que, né, universidades e tudo, ignoravam completamente o empreendedorismo. Você só tinha... A nossa universidade aqui no Brasil, ela era aquela universidade da escola construída na época industrial. Ou seja, você tem a educação para as pessoas trabalharem nas fábricas, né? Então... A universidade aqui era com esse viés totalmente, só para você desenvolver eventualmente uma carreira, não para empreender. E esse olhar também mudou a partir né, das startups crescendo e agora esse olhar vindo para o empreendedorismo tradicional também, né? A própria rede, o próprio Sebrae, como instituição absolutamente importante também, nosso grande parceiro também, várias iniciativas. Então, eu acho que e no Brasil você tem um cenário assim extremamente fértil para o empreendedorismo. Extremamente fértil. Difícil, claro, por todos esses fatores que a gente já falou, dinheiro escasso, enfim, temos que trabalhar ainda a questão de impostos e tudo isso, mas extremamente fértil, porque o brasileiro é extremamente criativo e extremamente inovador no sentido de que ele funda negócios a partir de problemas, né? E quando você funda negócios para resolver problemas, você tem uma chance de sucesso muito maior, porque aquilo que as pessoas precisam, elas compram. Aquilo que elas só desejam de uma maneira mais incipiente, talvez elas guardem um pouco mais o dinheiro para comprar depois. Então, quando você tem negócios que realmente resolvem problemas sérios e grandes, você tem chances muito interessantes de ir bem. E o Brasil tem muitos grandes desafios para serem resolvidos ainda. E desafios que são específicos nossos. Alguns, obviamente, muito parecidos com alguns mercados, mas a gente tem alguns desafios muito nossos. E acho que tem boas chances aí. A própria área da saúde, eu acho que é uma das que mais tem chances da gente trazer disrupção. E saúde em todos os seus vieses, né? Saúde mental, quando você olha para a própria medicina, quando você olha para a odontologia. Enfim, tem muita coisa acontecendo. E agora essa conexão da academia, da ciência com o mercado é extremamente interessante. Daí surgem as deep techs, biotechs e não sei se você acompanhou a notícia recente, não tem a ver necessariamente com startup, claro, mas de que pesquisadores brasileiros descobriram ali uma chance das pessoas que são tetraplégicas voltarem a andar. Eu vi. Isso é sensacional. E eu conheci... No tempo que eu estava no distrito, a gente era conectado com o programa do HC. Uma das nossas unidades ficava no Hospital das Clínicas e que era focada em startups de saúde. E de lá surgiram, assim, soluções incríveis. Então, aquelas pessoas que atuavam no mercado como pesquisadores, como médicos e que conseguiram fazer a transição para o mercado, para olhar para negócios, porque também não é fácil para um pesquisador, para um médico, virar uma pessoa de negócios, né? Ele que é super técnico e tal. Mas quando ele consegue fazer essa transição, é interessantíssimo. A gente teve soluções, por exemplo, de wearables para insônia. Então, a fundadora era uma mulher. Ela partiu de
um problema dela. Ela foi estudar esse problema, viu que o problema era enorme na população. E a partir disso ela começou a desenvolver. E hoje ela já recebeu algumas rodadas de investimento. Está explodindo no Brasil e fora também. E interessante essa ligação do pesquisador com o mundo dos negócios, né? Muito. Você falou, a nossa educação ela não é voltada para o empreendedorismo, não é de fato. Inclusive, as universidades muitas vezes ignoram o mercado, né? A gente viu o movimento mudar, então a FGV já tem uma parte de startups, a FIAP coloca como o TCC você construir uma startup, então realmente isso é muito bacana. E esses tempos eu conheci um fundo de investimento que é focado justamente nos pesquisadores. Então ele vai nas universidades, vê o que está acontecendo, vê o que é bacana e que pode virar negócio e junta com pessoas de negócio. Então eu faço match entre o pesquisador que está criando ali a solução e a pessoa que vai ter o olhar de negócio.